Olá pessoal, me chamo Vitor Pinheiro, certo? Sou aluno do curso de Sistema de Informação da Universidade Federal do Ceará, campus Quixadá. Sou bolsista do PET Sistema de Informação, certo? Por conta da gente estar enfrentando a pandemia e de todos estarem em suas casas, estamos com a proposta do Alfabetização Digital Remoto, né? Esse projeto, Alfabetização Digital, acontecia para os professores, né, da rede pública de ensino da cidade de Quixadá, onde a gente lecionava uns cursos, né, umas aulas sobre conceitos, né, de informática básica, para pessoas um pouco leigas na área, né? Nesse período a gente vai fazer o projeto, só que remoto. Então a gente está gravando as aulas e posteriormente postando-as no YouTube, certo? Eu vou explicar como o projeto funciona e a partir daí a gente vai partir para a nossa primeira aula, ok? Bom, a Alfabetização Digital é um projeto que busca ensinar os conceitos básicos de informática às pessoas leigas na área, no caso, permitindo aos participantes conhecerem melhor as tecnologias da informação. Então, nesse caso aqui, a gente vai percorrer em todo o nosso curso introdução à informática, né, os conceitos básicos. Depois a gente vai partir para hardware e software, depois as ferramentas de escritório e, por fim, segurança e internet, né? Esse é o nosso conteúdo, uma coisa bem básica, bem simples para os nossos participantes, certo? Visa auxiliar a aprendizagem de ferramentas tecnológicas, incluindo a sociedade, né, na era da informação, ou seja, aqueles que não têm acesso, não sabem ainda manusear um computador e suas ferramentas, a gente vai ensinar aqui. Como eu já falei, é realizado pela Universidade Federal do Ceará, do campus de Quixadá, né? Foi realizado no semestre passado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Quixadá. No caso, a gente ministrou os cursos para os professores, né? Atualmente é organizado e ministrado pelo PET, de Sistema de Informação. Nossos conteúdos é a introdução aos conceitos básicos, informática básica, hardware e software. Depois a gente tem editor de texto, planilha eletrônica, internet e depois segurança, certo? Esse é o nosso conteúdo que a gente vai percorrer ao longo do curso. Hoje a gente vai ver informática básica, hardware e software, certo? Nas demais aulas a gente vai ver o restante dos conteúdos. Espera-se que, ao final, né, os alunos tenham adquirido um conhecimento básico sobre algumas ferramentas tecnológicas essenciais, né, tenham noções básicas de segurança, sejam capazes de criar, excluir e editar arquivos, né, no computador, né, e a aprendizagem se inicie. A gente vai partir agora para a nossa primeira aula, que é conhecendo o computador, né, nossa primeira aula de informática básica. De início, a gente tem aqui o conceito de informática, né? Informática é a ciência que tem por objetivo estudar o tratamento da informação através do computador. Este conceito é amplo devido ao termo informática, que é um campo de estudo igualmente amplo, né? Nesse caso, a informática está presente em quase tudo que nos cerca, né? Desde aparelho de som, televisão, celular e o próprio computador em si. Então, a gente, ao nosso redor, sempre a tecnologia nos cerca. Podemos também definir informática como um termo que descreve um conjunto de ciências relacionadas ao armazenamento, transmissão e processamento de informação no meio digital, né? Então, esse conceito de informática se aplica muito à informação, se guardar informações, armazenar informações, no caso, processar informações. Isso é muito importante no nosso dia a dia. Partindo para a parte de conhecer o computador, computador, como já se sabe, é uma máquina eletrônica capaz de coletar e manipular informações, né? Pode realizar uma série de tarefas diferentes, isso a gente já sabe, seguindo as instruções do usuário, né? No caso, o ser humano. Por exemplo, nos permite fazer cálculos matemáticos, pesquisas, trabalhos e, enfim, muitas coisas hoje é feita pelo computador, certo? O funcionamento de um computador pode ser representado em 3 etapas, né? Essas etapas são bem simples, que no caso é a entrada dos dados, né? Nesse caso, a entrada que o usuário passa para o computador.
o processamento e depois a saída para o usuário. Se a pessoa quer um cálculo matemático, você coloca de entrada os números, né? E o símbolo que significa qual operação você quer realizar. O computador processa esses dados e depois mostra para você o resultado, né, da sua operação, no caso, a sua soma, a sua multiplicação, enfim, o que o usuário pediu, o processador processa e depois devolve para o usuário como resposta. A gente tem como característica de um computador velocidade, confiabilidade, né, facilidade de armazenamento e recuperação da informação, aumento da produtividade e versatilidade, né? Então, o computador hoje fazer uma coisa no computador hoje é muito mais rápido do que fazer uma coisa escrita manualmente, por exemplo. Né? É confiável porque lá você pode colocar sua senha, né? E isso é restrito a você. A gente tem a facilidade de armazenamento, né? A gente pode com facilidade guardar um arquivo, depois recuperá-lo mesmo. E o aumento da produtividade é maior, né? No caso, você é muito mais produtivo, muito mais veloz e é versátil. Você pode trabalhar aonde você quiser, de maneira, enfim, de maneira que você, da maneira que você desejar. O computador é uma ótima ferramenta para o auxílio de atividades que outrora demandavam processamento manual, né? Então, antigamente existiam uma série de atividades que hoje são feitas no computador, que antigamente eram feitas manualmente, né? Isso a gente pode ver um exemplo do compras no supermercado, né? As compras no supermercado são um exemplo muito corriqueiro no nosso dia a dia. Então a gente observava que antigamente não existia essa rapidez de processamento, né, das compras no supermercado que hoje existe, né? Então antigamente a maioria dos supermercados eram feitas no calculadora, variação humana, etc. Hoje a gente vê um processo muito mais otimizado, né? Com sua velocidade, ajuda a humanidade com a resolução de vários problemas, né? A gente vê, né, a aplicação de informática em muitos locais, em muitos ambientes, né? Em muitas coisas que a gente faz. Então, no entretenimento, a gente tem as redes sociais, que hoje em dia é bastante usado, né? Temos a música, vídeos, jogos e etc. Né? Então, as redes sociais, como já falei, muito usadas hoje em dia, né, para as pessoas disseminarem informações, conversarem, enfim. Comercialmente, né, no caso de controle de estoque, folha de pagamento, controle de vendas, né, como falei anteriormente no supermercado. Controle de processo, né, que é o controle de tráfego aéreo, centrais de telefonia, né. A educação, no caso, o ensino à distância, bibliotecas digitais, né, ensino à distância é o que a gente está fazendo aqui, né? Você na sua casa pode acompanhar essa aula. E bibliotecas digitais, né? Um livro digital que hoje em dia é muito popular. Saúde e medicina, a gente tem pesquisas com alta precisão, cirurgias de alto risco, exames, né? Aplicativos que mostram aí o seu desempenho, né? Como um aplicativo que tem no celular que você mostra a hora que você acorda, quantos passos você deu, né? Como está a sua frequência cardíaca, enfim. Em casa, né, na comunicação, trabalhos escolares, tarefas pessoais. Então, o computador, a informática, né, rodeia a gente de uma forma muito, muito forte, muito presente, né? Conhecendo o computador, o hardware, né? Então, nesse caso, a gente vai para a palavra hardware, que significa, popularmente, assim, vulgarmente falando, sólido, algo que você pode tocar, que você pode pegar. Isso é um conceito de hardware bem popular, né? Refere-se à parte mecânica e física do computador, né? Conjunto de equipamentos eletrônicos, peças e componentes que fazem o computador funcionar, né? A gente tem um exemplo do teclado, do mouse, do monitor, enfim, tudo que é físico que você pode pegar, isso é o hardware, né? E aqui a gente tem uma breve figura sobre os componentes de um computador, né? A gente tem um monitor, né, o qual o computador lança as imagens, né, lança o que você pode ver, no caso, né? A gente tem aí o 2, é o modem de internet, né? Essa figura mostra o modem da internet, né? Essa figura 2, certo? Esse é o monitor, essa figura 2 do modem, né? Lógico que essa imagem, né,
Atualmente já é bem mais atual, o monitor já não é mais desse tamanho, né? Enfim, mas a gente vai exemplificar dessa maneira. A gente tem o 3, que é o gabinete, né? Aqui está se chamando de CPU, mas o gabinete é onde dentro está os componentes que realmente são um computador, né? Os componentes que é o computador. No caso, tem a CPU, as memórias, né? A fonte de energia e etc. A gente tem o mouse, que com ele pode se fazer a navegação, né? É o ponteirozinho que você mexe nas coisas do computador e etc. A gente tem a caixa de som, né? Por ela, os áudios são transmitidos, né? A gente tem o teclado e temos também aqui uma impressora, né? Um exemplo de impressora também faz isso aqui, isso tudo. A imagem diz que é os componentes de um computador, né? Na parte de periféricos, a gente vai aprender o que são periféricos, certo? Periféricos são aparelhos ou placas de expansão que enviam ou recebem informações do computador. Os periféricos podem ser de dois tipos: dispositivo de entrada e dispositivo de saída. O que são esses periféricos de dispositivo de entrada? Esse periférico de dispositivo de entrada, ele tem uma função de inserir dados no computador. A gente tem um exemplo aqui de periférico de entrada, o teclado, o mouse. Então, esses dois são periféricos de entrada. E os periféricos de saída, eles são utilizados para a saída de dados do computador. Nesse caso aí, a gente tem aqui, voltando para a imagem, o monitor é um periférico de saída, as caixas de som são periféricos de saída e a impressora, né, que são periféricos de saída, ou seja, mostra ao usuário algo. Né? O de entrada é o que o usuário coloca dados no computador e o de saída mostra dados aos usuários. Né? A impressora também pode ser do tipo de periférico de entrada e saída ao mesmo tempo. Né? Se a impressora for daquela multifuncional, no caso lá que tem o scanner integrado. Então, se a impressora é multifuncional, ela tanto é de entrada como é de saída, porque a gente pode utilizar o scanner dela para entrar dados e imprimir, no caso, a saída dos dados. Certo? Periférico de entrada, aqui temos exemplos: teclado, mouse, leitor biométrico, câmera, né, que é a webcam, e, enfim, esses são exemplos de periférico de entrada. Esse aqui é um exemplo de teclado, né? Esse aqui é um teclado que mostra aqui algumas teclas, né? Aqui tem uns númerozinhos que vai mostrar algumas teclas principais, né? Mais corriqueiras, mais usadas. A gente vai ver aqui as funcionalidades e as teclas desse periférico de entrada tão usado no computador, que é o teclado. Né? Então, não só no computador, mas também nos nossos celulares, o teclado virtual, e etc. Certo? No caso, teclado. Teclado é um meio pelo qual podemos introduzir letras, números e símbolos no computador. Isso a gente já pode perceber. Computadores portáteis já trazem o teclado integrado na sua carcaça. Já os de mesa possuem teclado conectado através de um cabo. Né? Existem teclados sem fio também, né? Um exemplo. Mas os notebooks já vêm com o teclado integrado, né? E os computadores, né, desktop já vêm com o teclado fora a parte, né, que é conectado através de um cabo USB. Certo? O teclado é dividido em três partes. Né? O teclado alfanumérico, né, é semelhante ao de uma máquina de escrever. O teclado numérico, que é semelhante a uma calculadora, e o teclado de controle, que é formado por um grupo de teclas que isoladamente ou em conjunto, né, com outras teclas, executam comandos ou funções específicas. Né? O teclado alfanumérico é aquele de letras e números. Né? Então, a maioria dos notebooks possuem teclado alfanumérico e teclado de controle, não tem o teclado só numérico. Né? O teclado numérico, né, como já falado, é semelhante a uma calculadora e só possui números. E o teclado de controle são as teclas, né, F1, F12, né, algumas teclas que de comandos mais gerais, né, o Ctrl, o Fn, o fixa, o Enter, enfim. Principais teclas de um teclado. A gente vê aqui, em primeiro lugar, o Enter. Né? Ao pressionar uma tecla, né, Enter, se cria uma nova linha em branco logo abaixo da que estávamos anteriormente. Esse teclado do Enter é o negócio de
essa funcionalidade de pular a linha, de submeter algo, né? Também é utilizada para executar ações, no caso, né? Por exemplo, se você está preenchendo o formulário na web e terminou o formulário e teclar Enter, esse formulário vai ser enviado, né? Finalizado, enfim, ele executou uma ação, né? Nós temos a tecla de espaço, que a sua função é colocar espaços em branco entre os caracteres, letras, símbolos ou números, né? Caracteres é tudo que a gente pode encontrar no teclado, né? Letras, símbolos, números, enfim. É utilizado principalmente para separar palavras. Então, essa tecla grande aqui é a tecla de espaço. A gente clica nela, após digitar uma palavra, espaço, né? Para dar continuidade ao restante do texto. A gente tem o Caps Look, né? Que em alguns computadores, né? Em alguns teclados, podem ser um nomezinho de fixa. Né? Em alguns tem o nome mesmo, Caps Look, mas é o fixa, né? A maioria das vezes você pode encontrar esse nome. Ele tem efeito sobre o formato das teclas maiúsculas ou minúsculas, né? E ao pressionarmos uma vez, ativamos a tecla e as letras aparecem em maiúscula. Se pressionarmos mais uma vez, a tecla é desativada e as letras escritas aparecem em minúsculas. Né? Podemos identificar se a tecla está ativada ou não através de uma luz do lado direito do teclado. Se a luz estiver acesa, a tecla está ativada. Se não estiver, está desativada. Esse é o exemplo do fixa. Nós temos a tecla Numlock, que ela ativa ou desativa o bloco numérico, ou seja, aqueles teclados numéricos, tem só o teclado, tem o teclado alfanumérico e tem um teclado numérico. Essa tecla ativa e desativa o teclado numérico. Ou seja, assim como o Caps Lock, a ativação ou desativação dessa tecla pode ser identificada nas luzes que se localizam do lado direito do teclado. Em cima ou ao lado tem a luzinha que significa, né, referente a essa tecla, se está ativada ou não ativada. Nós temos também o backspace, né, que serve para apagar caracteres. Né? Ou seja, se você está escrevendo uma palavra e errou mesmo, clicando no backspace, ele apaga e você pode corrigir. Certa vez que é pressionado, elimina um caractere. Né? Lembrando que a tecla apaga caracteres da direita para a esquerda. Ou seja, então, para não apagar toda a palavra, mas apenas um caractere que possa estar no meio ou no início dela. Então, basta colocar o cursor, né, no mouse na frente do caractere e apagar. Nesse caso aqui, se eu quisesse apagar a letra A da palavra tecla, eu colocaria o cursor aqui e apertava backspace e ele seria apagado, certo? A gente tem a tecla Shift. Essa tecla também é muito utilizada. Se você apertar Shift, uma letra, Shift e uma letra, ela é escrita em letra maiúscula. Isso aí também é uma particularidade da tecla Shift. Não necessariamente você pode fazer isso, né, colocar uma letra maiúscula, ativando a tecla fixa, né, Caps Lock. Você pode também apertar Shift e a letra ser escrita de forma maiúscula. No caso de uma tecla com vários símbolos, será escrito o símbolo que tiver na parte superior. Ou seja, Shift e o acento circunflexo. No caso, a tecla do acento circunflexo vai ter o acento, o tio e o acento circunflexo em cima. Então, se você apertar, vai aparecer Shift e a tecla vai ficar com o símbolo superior, né? Ou seja, o acento circunflexo. Nós temos também o Alt R, né, que é uma tecla que ao pressioná-la juntamente com uma letra, se insere o que estiver na parte inferior da tecla. Ou seja, nesse caso aí, se eu quiser colocar um símbolo que está em uma tecla onde existem dois símbolos, um em cima e outro embaixo, se eu clicar com Alt R, apertar, né, no caso, a tecla Alt R e a tecla do símbolo vai se inserir o que tiver na parte inferior. Bom, a gente chega aqui à parte do mouse. O mouse que é utilizado para a gente fazer essa navegação de pegar a setinha, clicar, né? Enfim, clica e etc. O mouse também é um periférico de entrada, né? Tem como a função movimentar o cursor pela tela, né? O cursor é essa setazinha que aparece, ó, né? À medida que você movimenta o mouse sobre a mesa, o ponteiro repete o movimento no monitor do seu computador. Disponibiliza normalmente 4 tipos de operações, né? Movimento, clique, né? Clique, nesse caso aqui, clicando no slide, ele passa. Temos o clique duplo,
e arrastar e soltar. Então, a gente tem dois cliques, né? E o arrastar e soltar, certo? As principais teclas do mouse, né? O botão de rolagem, que é esse botão do centro. Você faz a rolagem de páginas, de documentos, etc. Né? Para baixo, ele desce para baixo, para cima, ele vai para cima, né? Bem intuitivo. O botão de rolagem serve para rolar a página verticalmente. Já o botão central, né, pode ser utilizado pressionado o botão de rolagem e a sua função depende do aplicativo que está sendo utilizado. Então, nesse caso aí, essa função mesmo é mais para rolar a página verticalmente. 2, nós temos o botão esquerdo, que é usado para basicamente tudo, desde selecionar, clicar, arrastar e soltar. Então, esse botão esquerdo é o mais utilizado. E o botão direito ele serve para acessar funções adicionais, como se fosse um submenu com informações de edição, né? Ou seja, copiar, colar, recortar, enfim. Né? E aqui a gente tem um exemplo de periféricos de saída. A gente tem um monitor, a gente tem aqui um projetor, uma impressora e uma caixa de som. Então, esses aqui são exemplos de periféricos de saída, que mostram ao usuário dados, mostram ao usuário alguma coisa. Né? A gente tem aqui um monitor, né? É um dispositivo de saída do computador, cuja função é transmitir informação ao utilizador através da imagem. Você vê o que acontece, né? O que você está fazendo através do monitor. A impressora, né? Ou dispositivo de impressão, que é um periférico que, quando conectado a um computador ou uma rede de computadores, tem a função de dispositivo de saída, imprimindo textos, gráficos ou qualquer outro resultado de uma aplicação. Né? E nós temos também a caixa de som, que é uma caixa para uma caixa construída em volta de um alto-falante para melhorar a sua reprodução sonora. Ou seja, todo aquele tipo de som, de vídeos e músicas, né, é reproduzido pela caixa de som. Nós temos também aqui os dispositivos de armazenamento. A gente tem o HD, que a maioria dos computadores se utiliza, certo? A gente tem uma nova tecnologia que é chamada de SSD, né? No caso também muitos computadores utilizam também, SSD, que é uma forma de armazenamento mais rápido que o HD, e serve para computadores, notebooks, enfim. A gente tem aqui o cartão SD, né? Que é um cartão de memória, né? A gente tem o HD externo, que é um HD portátil. A gente tem o tão conhecido pendrive, DVD, CD e disquete, né? São mídias de armazenamento que você pode armazenar dados, né, nesses dispositivos, certo? Os dispositivos de armazenamento, eles possuem a função de armazenar os dados e informações para uma consulta posterior. Ou seja, no caso de eu armazenar um dado em um CD, depois eu vou ver o que tem lá. Eu posso consultar. Então, esse é o conceito de armazenamento de dados. Né? Um dispositivo que eu armazene os dados para depois eu poder consultar quais são os dados que estão presentes naquele dispositivo. Né? Um exemplo é o pendrive, o disco rígido, né? O HD, o cartão de memória e outros. Né? Com isso, a gente encerra a parte de hardware, né, com dispositivos de armazenamento, e inicia-se a parte de software. Então, a gente vai falar um pouco o que é o software. Só recapitulando, hardware é aquilo que a gente pega, que a gente toca, né, algo físico. E o software? O software, ele refere-se à parte lógica do computador. Ou seja, aquele que eu não pego, não consigo tocar, que não é físico. Ou seja, é lógico. Eu só vejo. Ou seja, o conjunto de instruções que determinam a realização das tarefas. Ele gerencia o software diretamente o hardware. Ou seja, no hardware do nosso computador está instalado um software chamado de sistema, né? Sistema operacional, no caso, Windows, Linux, né? Que o mesmo gerencia diretamente o nosso hardware, certo? Software é distribuído em 3 características, né? 3 tipos básicos, né? Que é o software básico, software aplicativo e utilitário, certo? A gente vai ver que são cada um desses. O software básico, como eu falei, é o sistema operacional, né? São um conjunto de programas que gerenciam as funções básicas do computador. Então, o sistema operacional, o Windows, que é muito utilizado, o Linux, o Android, né, que é um sistema operacional para celulares. Nós temos também o iOS ou o macOS, né, que é o sistema operacional tanto do MacBook como do iPhone. Então, nós temos 2 sistemas operacionais para
smartphones, né, celulares, e 3 sistemas operacionais para desktops, para computadores. Esse é o sistema básico, o software básico, que é o sistema operacional. No software aplicativo, né, a gente tem a definição que é um programa que ajuda ao usuário a realizar uma tarefa específica. Né? Ou seja, um exemplo bem básico, né, a gente tem o Google Docs, né? Por exemplo, um aplicativo que auxilia o usuário a realizar uma tarefa. Se o usuário quer digitar um texto, ele pode utilizar o aplicativo Google Docs, né, o Word, por exemplo. Esse é um aplicativo que está no computador e que o usuário pode fazer essa operação específica. A gente tem também um exemplo de MySQL, que é banco de dados, né? Um exemplo de gerenciamento de sistema de gerenciamento de banco de dados, que também é um software aplicativo. Na parte de software utilitário, a gente tem programas utilizados para suprir a deficiência do sistema operacional, né? Eles são a definição do software utilitário. Um exemplo disso é software de compactação de arquivos, né? A gente tem o Zip, o WinRAR, um software de aumento de desempenho, limpeza de disco rígido e o software de acesso à internet, que é o browser, né? Que é os navegadores, né? Então aqui a gente tem os navegadores. A gente tem aqui um exemplo também do CClean, que é um software de limpeza, né? De aumento de desempenho, enfim. A gente tem, na parte de software, duas fortes vertentes. Né? Software livre e software proprietário. O que é software livre e o que é software proprietário? O software livre é aquele que todo mundo pode usar gratuitamente. Né? Você não precisa comprar para você utilizar. E o software proprietário, logicamente o nome já sugere, é aquele que é comprado, adquirido por meio de compra. Então a gente tem 2 exemplos aqui de software livre e software proprietário. Né? O Windows, né, é um exemplo de software proprietário. Para utilizar o Windows, você tem que adquirir uma licença e comprar. O software livre, a gente tem o Linux, né, que ele é livre, que ele é gratuito para qualquer usuário, certo? O software livre é qualquer programa de computador que pode ser executado, copiado, modificado, redistribuído pelos usuários gratuitamente, né? Ou seja, é livre, gratuito. Os usuários possuem livre acesso ao código-fonte e podem fazer alterações conforme seus desejos. E a gente tem como exemplo sistemas operacionais Linux. Aqui a gente tem um exemplo do Ubuntu. A gente tem um pacote LibreOffice, né, que o LibreOffice é um pacote livre de escritório, né, diferentemente do Word, que é pago. Esse é livre. Temos o editor de imagens, que é o GIMP, que também é livre, e entre outros. Né. E o software proprietário, como já falei, é o software que possui um direito exclusivo do produtor. Para usar isso, né, o proprietário tem que comprar uma licença. Exemplos disso é os sistemas operacionais Windows, os pacotes de escritório, né, que é o Microsoft Office, e editores de imagem como o Adobe Photoshop. Né. A gente tem aqui o exemplo Windows, o Office, que é o Word, o Excel, o PowerPoint, etc. E a gente tem aqui o Photoshop. Né. E com isso a gente encerra a nossa parte de software. E encerra assim a primeira aula desse primeiro módulo que é informática básica e conhecendo o computador, certo? Obrigado pela atenção e fiquem ligados nas próximas aulas, certo? Vai ser muito proveitoso. Obrigado.